Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Yo Willy. Eu sei que esse canal aqui está mais ou menos abandonado, tenho tido pouca inspiração para fazer vídeos aqui e hoje eu vim com uma inspiração de uma recém-cura de uma gripe forte que eu tive aqui na Itália. Ao longo do vídeo eu vou tossir um pouco, eu vou editar pouco esse vídeo aqui, mas eu quero falar de duas coisas muito importantes que eu acabo sempre falando. E eu toco nessa tecla sempre, porque eu acho importante. Pelo fato de eu ter ficado doente, eu fiquei com gripe, acordei segunda-feira mal, nem fui trabalhar, decidi ir no médico. E como qualquer gripe, vocês sabem que a gente tem nariz trancado, nariz congestionado, tosse, às vezes tosse seca, às vezes tosse com catarro, dor no peito, dor no corpo, febre, dor de cabeça. E eu tive todos esses sintomas desde segunda-feira. E hoje é domingo, estou um pouco melhor. Agora, o que tem a ver você estar mal fisiologicamente, biologicamente, e o que tem a ver você ter uma doença, você se cuidar mentalmente? Eu acredito que são duas coisas que são muito bem ligadas, né? Primeiro porque muita gente acaba adoecendo, sendo vítima da própria doença mental que tem. Quando eu falo doença mental, eu não quero aqui ofender quem tem um certo tipo de demência, que tem algum certo tipo de depressão ou bipolarismo, nada disso. A doença mental, na minha opinião, ela está muito mais ligada a como nós repetimos as nossas rotinas e como nós somos vítimas ou prisioneiros de certos vícios. E eu falo vítima porque eu fiquei a semana inteira sem trabalhar. E eu percebi uma coisa, eu realmente preciso trocar de trabalho. Para quem não sabe, eu trabalho aqui na Itália, eu faço operário numa fábrica de metalúrgica, metalmecânica, e assim, você deve saber como é o ambiente de uma fábrica de metalúrgica. Não importa se essa fábrica é no Brasil, na Itália, no Japão, nos Estados Unidos, na Suíça, você vai encontrar pessoas de extrema ignorância, extrema antipatia, extremo tudo, ao mesmo tempo que você vai encontrar pessoas muito boas que vão te apoiar. E eu percebi que um dos grandes maus que me fazia era esse. Eu tenho alguns colegas, né, que são daqui do Vêneto, que são nascidos aqui, que de uma certa forma causam esse incômodo, não só em mim, mas em outros colegas, outros rapazes mais jovens e tudo mais. E por que eu tô fazendo esse vídeo aqui para compartilhar com vocês essas ideias? Porque enquanto a gente acaba às vezes enfrentando esses problemas, né, de ter que aturar certas pessoas, né, ter que aturar certos tipos de comentário, tipo assim, você nem perguntou para a pessoa, ela vai, te critica e tal. Uma coisa que eu digo para vocês que estão vendo esse vídeo é que, primeiro, aprendam a responder de uma forma inteligente, pessoas assim, porque o que elas querem é que você se irrite, elas querem que você internalize aquilo que elas falem para você, elas querem que você admita muitas coisas que não é verdade e por aí vai. E isso tem muito a ver com saúde mental. Ora, se você não soubesse impor, né, no caso o próprio Jordan Peterson fala, quando você aprende a se impor com palavras e você coloca essas palavras de uma maneira clara, o mundo ao seu redor ele se ajusta de uma forma muito mais da maneira de como você gostaria que fosse, né? No sentido de que você consegue manusear, você consegue driblar essa situação de uma forma muito mais, vamos dizer assim, de cabeça erguida, de uma forma muito mais inteligente, que é isso que tem a ver com inteligência emotiva, né? Inteligência emocional, que no sentido de você falar com clareza as palavras que você gostaria de falar, e às vezes você deixa assim a pessoa com uma pulga atrás da orelha, né? Você gostaria de insultar, até bater naquela pessoa que fala certas coisas para você, mas você, de uma forma inteligente, você responder essas pessoas, você acaba deixando elas vamos dizer assim, num beco, né? Para que elas pensem naquilo que elas falaram, né? E sobretudo dar limites, né? Aconteceu comigo um caso, está trabalhando com um colega e tal, e ele, depois de um tempo que eu ignorei, eu não trabalhei com ele e tal,
Ele falou algumas coisas que não são legais de serem repetidas, mas eu resolvi não dar o troco, eu resolvi impor meu limite a ele, né? Então, assim, por exemplo, como ele insinuou que ele era muito mais inteligente que eu, porque a minha faculdade no Brasil talvez não serviria, ele pediu alguma ajuda para mim para configurar o computador novo dele. E eu simplesmente falei que se ele fosse tão inteligente assim, ele não precisaria da minha ajuda. Logo em seguida ele achou que eu estava brincando. Ele pediu meu número de telefone para que ele pudesse me ligar quando ele tivesse algum problema. E eu falei para ele que jamais daria o meu número de telefone para ele, porque ele não precisa, porque ele é uma pessoa que, segundo ele mesmo, seria mais inteligente que eu para resolver esses problemas. E é muito interessante como ele ficou chocado, porque eu acho que na cabeça dele eu jamais teria essa fibra de dizer algo que ele precisaria ouvir de uma forma tão calma e tão direta e segura. E foi um momento que eu me senti tão bem, porque é o seguinte, você acaba escutando coisas, né? Por exemplo, para você que é estrangeiro, mora aqui na Europa, é brasileiro e escuta as barbaridades que todo brasileiro escuta. Quando você rebate essas coisas para um cara que é nascido aqui, que pensa que é uma pessoa não miscigenada, que pensa que é uma pessoa que acha que o mundo ali começou na época deles, anos 80, 90, no qual aqui era tudo rico e maravilhoso, antes da pandemia e tudo mais, a pessoa acaba pensando duas vezes antes de falar certas coisas, né? Tanto esses mais velhos de 40, 50 anos, quanto da nossa idade, por exemplo, né? Aconteceu um caso também comigo de um sujeito que jamais saiu da casa dos pais, né? Não que isso seja um problema. Tem pessoas que não conseguem, pessoas que por questão de dinheiro voltam, por questões de apego familiar. Você tem diversos motivos, mas eu acho essencial uma pessoa, seja homem ou mulher, tentar enfrentar um pouco da vida sozinho nos seus 20 e tantos anos, que foi o que eu fiz quando eu tinha 22 anos de idade. Eu fui morar sozinho, fazer faculdade e tal. Mas você tem muita gente aqui que nunca fez isso, nunca pensa em fazer, né? E eu acabei respondendo críticas desse cara e toquei numa ferida em que talvez nunca ninguém tocou, que é no caso de sair de casa antes, né, dos seus 25, né, ou antes dos 30 e assim por diante. E assim, voltando ao tópico principal, na questão de saúde mental, saúde fisiológica, por que eu acho que tudo isso tá ligado, né? Até mesmo saúde espiritual. Porque essa semana eu simplesmente descansei, eu assisti séries que eu queria, eu escutei música, joguei computador, falei com a minha família, tomei sol, né? Tomar sol aqui é muito raro, principalmente nessa época do inverno ali, final do inverno, que tá sempre um dia cinza. Tomei sol na varanda durante uma hora, geralmente não tomo sol durante a semana, e por aí vai, comi uma comida diferente, escutei música, fiquei no silêncio, né? Pra quem aí trabalha em fábrica, sabe que tem máquina, tem ar ligado, tem gente falando, tem empilhadeira, tem ferro batendo, tem ferro fazendo barulho. Então eu curti o silêncio. E aí, para terminar o vídeo, eu dou a minha dica para vocês, se ela servir ou agora ou no futuro. Curtam o silêncio, tomem banho de sol, aprendam a se comunicar muito bem para que você ponha as suas palavras de forma clara e objetiva. Não tenha medo de falar a verdade com as palavras certas e impor limite às pessoas. E procure mudar de emprego o mais rápido possível se ele está te incomodando. E é o que eu fiz essa semana. Procurei atualizar um currículo, procurei ver o LinkedIn, procurei mandar para alguns lugares. E não tem nenhum problema em você, sei lá, ir para trabalhar num lugar onde paga um pouco menos, no qual você vai ter uma saúde mental muito melhor, no qual você vai ter ali uma companhia, no qual você vai ter um supervisor legal, você vai ter um colega legal que fale de ideias, fale de coisas que ele aprendeu novo, que ele te apoie naquilo que você está aprendendo de novo, que você apoie ele, que vocês compartilhem coisas em comum, né, de séries, filmes, músicas, viagens, que ele te apoie na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida intelectual, que você apoie ele também. Então, são essas dicas que eu tenho a dar para você. Eu queria desabafar aqui, queria dar essa
esse momento aqui para fazer esse vídeo e talvez voltar com esse canal aqui, que é um canal que está parado. Eu falei um pouco de política, falei um pouco de algumas coisas tal, e gostaria muito de usar esse canal aqui para falar com vocês de uma forma mais natural possível, ok? Eu também tenho Conexão Pirata, que eu estou fazendo vídeos ali sobre cultura popular, se vocês puderem se inscrever lá também. Vou deixar meu Instagram aí na tela e a gente se vê no próximo vídeo. Se cuidem, até mais! Tchau, tchau!